live que nós vamos falar sobre a diminuição, né, da rentabilidade, principalmente nas rolagens. Então, o que tem acontecido? O pessoal já deve ter percebido que na hora que você faz uma rolagem hoje de Banco do Brasil, Itaú Banco, Petrobras, a rolagem está pior. Aí a pergunta é, como que a rolagem pode estar pior? A rolagem não está intrinsecamente ligada à volatilidade? Sim, está intrinsecamente ligada à volatilidade. Né? Só que quando nós temos, né, um predomínio, tá? Vamos tentar entender primeiro o Black-Scholes, tá bom? Vamos lá. Né? O modelo do Black-Scholes ele leva em conta que todas as informações dentro do ecossistema são mais ou menos justas, ou seja, a quantidade de pessoas que os dois caras que estão fazendo um negócio lá, daquele contrato, tem mais ou menos o mesmo acesso a informações. E que todos eles têm uma distribuição, uma tomada de decisão panítica. O que é panítica? Bom, é aleatório, ou seja, não existe nada direcionado, não existe um direcionamento. Então, por exemplo, olha, existe uma preferência por fazer rolagem em séries pares, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, não tem essa preferência. Então, tudo leva em conta que tudo isso daí está ocorrendo, ou seja, a quantidade de vendedores é razoavelmente infinita, a quantidade de compradores também, tá? E o acesso à informação é igualitário. A distribuição de informações é igual para todo mundo, mais ou menos igual, não 100% igual. Então, o modelo do Black-Scholes funciona muito bem nessas condições e, mais importante, que ela seja o quê? Uma tomada de decisão panítica, não uma tomada de decisão direcionada, como algumas pessoas fazem. Não, só rola opção semanal. Não, então já não é panítico, você já tem uma distorção. E o que muita gente tem reclamado, né, ou então feito comentário, tipo, poxa, não compensa mais fazer venda coberta, porque antes eu fazia uma rolagem de Petrobras, me dava aí na faixa dos 32, 33, me chegava a dar 1,10, 1,15. Então vamos pegar esse 1,10, 1,15 e dividir por 32, 33, onde ficou a Petrobras durante um bom tempo. Então se for no 33 vezes 4, 65, ou seja, dá mais uns 3, chega a 3,2, 3,3%. E hoje ele não consegue isso. Uma rolagem, hoje na Petrobras, perto da linha do dinheiro aí, para um mês, ele está dando aí em torno aí, vamos dizer, na primeira rolagem, ou seja, aquela, né, que está mais perto do vencimento. Então, estamos, por exemplo, a começo de janeiro, vamos rolar da A para B. Então, está dando aí pouca coisa aí, em torno aí de uns 90 centavos por aí, né? 85, 80 centavos, e o cara fala, poxa, não está valendo a pena, Petrobras, que blá, blá. Então, tem muita gente falando isso, fazendo esse comentário. Vamos tentar entender por que isso está acontecendo. Por que, por exemplo, o Itaú Banco está com uma rolagem tão ruim nas calls? Tá? Bom, primeiro deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui, qual que é o contexto das opções aqui no Brasil. Bom, você tem uma quantidade muito grande de influenciadores que são contra as opções semanais. Tá? Uma pequena parcela realmente promove, é a favor, ou então veio com uma retratação do tipo, eu achei que não dava certo, mas eu vi que dá certo. Então temos aí, né, vamos dizer assim, do nosso lado, temos o professor Roxo, o Jimmy Carvalho, o Léo Dutra, tá? O Fernando Klein, tá? Então são pessoas que são do nosso mesmo lado, nós queremos as opções semanais. E tem uma galera que está botando lenha na fogueira para que não tenha mais as opções semanais, inclusive alguns já até tentaram mover alguma coisa lá dentro da sua bolsa de valores, tá? Bom, mas enfim, não deu em nada, tá? As opções semanais devem continuar. Nós vamos tentar entender o fenômeno de por que as rolagens estão ruins, tá? Então vamos ver como é que funcionava antes, tá? Esse daqui é um gráfico plotado com a mais moderna tecnologia de print, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você está lá uma rolagem mais ou menos 5 dias antes do vencimento e você vai fazer a primeira rolagem. Então esse RM1 quer dizer rolagem mensal 1. Então se nós estamos agora em maio, né? Então estamos pensando em rolar a série E para a série F. Tá? Então você percebe que a primeira rolagem, se você rolar da E para F, tá certo? E para F, o que acontece se rolar do E para F? Né? Se rolar do E para F, você vai ter um nível de preço aqui em cima. Se você rolar da F para G, o que vai acontecer? O nível do preço cai. Então a rolagem não é tão boa como a da E para F. Tá? Agora, quando você vai tentar a terceira rolagem, R3, ou seja, nós estamos agora em maio,
em maio, e nós queremos rolar maio para junho, junho para julho seria R2 e julho para agosto. Julho para agosto, sabe o que acontece? Depois de R3, ele se aproxima da curva do CDI. Então a rolagem, se você está em janeiro, você quer rolar, por exemplo, junho para julho, dá mais ou menos o CDI, às vezes até abaixo do CDI. E esse fenômeno nós já chegamos a ver lá na BOVA. Lembra lá no passado, lá na BOVA, quando ele estava lá na faixa 105, 106, você tinha lá uma put de um ano, uma call de um ano da BOVA, do 100, e uma call de 2 anos, e você via que a diferença entre eles dava só R$ 9,00. R$ 9,00 para um ano dá 9%. Na época, o CDI estava o quê? Estava 13 e pouquinho. E a previsão era que caísse perto para 11, quando ele chegaria aqui perto de 12. Quando chegaria no final do ano passado, se tivesse feito aquela operação no final do ano passado, em janeiro já começaria a ter o quê? O vencimento, né, da série A para 2024. Então, ou seja, você conseguiria, só para vocês terem uma ideia, você teria pago R$ 9,00 na operação e hoje está em torno de R$ 13,00. Sendo que nesse período, em nenhum momento ele veio muito abaixo dos 9. Chegou a 8,80 mais ou menos. Ou seja, tradear uma trava horizontal de linha muito longa, muito abaixo do CDI, parece ser um bom negócio. Tá? Parece ser um bom negócio. Tá? Atualmente a gente viu que ele é um bom negócio. Mas por que ele vem abaixo do CDI? Bom, aí tem outros motivos. Mas o que em outro momento, nós vamos conversar mais sobre isso. Por que às vezes algumas posições vêm abaixo do CDI e com uma volatilidade relativa tão baixa? Tá? Então, vamos pegar um exemplo que a gente está estudando muito, que é o SOXL. SOXL, né? XOXL. O que acontece quando você tenta fazer uma trave horizontal de linha de 3 meses? Pô, você vai pagar mal grana, vai pagar uns 4,50. Mas, pô, 4,50, 3 meses são 13 semanas, né? São 13 semanas. Pô, 4,50 dividido por 13, cada mal grana. Dá 38, 40 centavos. Você, poxa, tá caro essa trave horizontal de linha. Porque quando dá ruim, ele dá 40, 50 centavos de rolagem. Agora, se você pegar lá na frente, né? Você pegar lá de agosto para janeiro, no agosto para novembro. De agosto para novembro são 3 meses. Se você pegar de agosto para novembro, ou seja, é do R3 para frente, ele ficou barato. Custa em torno de R$ 2,50. R$ 2,50 dividido por 13 semanas dá 20 centavos. Dá o quê? Praticamente a metade do custo, né, por unidade temporal. Ou seja, quando chegar lá e você fazer as rolagens semana, você vai ganhar grana. Você ficar perto de lá. Se você fizer uma rolagem na linha d'água, dá quase $2. Então, desses $2, ele banca 10 semanas de custo. Né? Mas vamos voltar aqui, né, ao nosso mercado. Então, essa era a estrutura de rolagem. Então, R1 está aqui em cima, R2 está aqui, R3 perto da linha do CDI. Né? Então, R3 aqui, no caso da Petro, está mais uns 50 centavos, R3. O papel está 41 e pouco, 42, está 50 centavos mais ou menos. Né? E quando você pega R4 para frente, ele começa a ficar muito perto do DI, 42, 41, e a partir de R6, da sexta rolagem em diante, ele já começa a vir abaixo do CDI. Tá? Isso daí tem uma explicação, como eu falei, não é a intenção da aula de hoje. Tá? A gente vai ver, né, isso aí mais para frente, a gente vai começar a ver como que nós vamos ganhar grana com esse tipo, essa distorção abaixo do CDI, inclusive abaixo, tá, da volatilidade relativa. Tá? O que é a vol relativa? Bom, vamos lá. Eu acho que quem pode explicar melhor sobre vol não sou eu, tá? Eu não sou da linha acadêmica, mas tem 2 professores que eu acho que se vocês seguirem ele, vocês vão entender mais sobre volatilidade, que é o professor Roxo e o professor Sérgio Ferro. Esses 2, eles têm um conhecimento muito maior do que eu sobre volatilidade, sem contar que o professor Sérgio Ferro, ele é o mestre do quant aqui no Brasil, e o professor Roxo, o mestre da volatilidade, tá bom? Mas o que eu vou te falar é algo da chamada volatilidade empírica. Então, vamos lá. Quando você tem um fenômeno que vai ocorrer daqui a algumas semanas, ou daqui a um mês, enfim, num tempo razoavelmente previsível, então o que acontece? O seu poder de avaliação nele é muito bom. Então vamos lá. Quanto que está o preço da Coca-Cola hoje? O último que eu paguei foi R$ 5,00. Foi 5 pilas. Então eu vou te desafiar. Cara, quanto você acha que vai estar a Coca-Cola naquele mercadinho daqui a um mês? Sei lá, 5,5. Entre 4,50 e 5,50. Beleza. Você consegue ter uma avaliação boa. Tá certo? Agora, quando eu falo assim, e daqui a um ano? Aí você vai falar assim, pô, daqui a um ano,
Ah, sei lá, meu, o IPCA vai dar o quê? Uns 5%, 7%? Ah, vai estar entre 5 e 6, por exemplo. Tá? Aí eu falo assim, e daqui a 5 anos, quanto vai estar essa Coca-Cola? Você vai dar um chute. Tá? É que a Coca-Cola, eu não sei se é um bom exemplo, mas no imóvel, eu acho que você conseguiria um chute muito melhor. Mas vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Aí você dá um chute, olha, IPCA 5%, alumínio subindo, aí você fala assim, olha, vai ser entre, sei lá, entre 7 e 8. Bom, beleza. Então daqui a 5 ou 7 vai estar entre 7 e 8 da sua Coca-Cola. Veja só uma coisa. Entre 5 e 6, entre 4,5 e 5,5, qual que é essa amplitude? É de 1. 1 dividido pela média, que é 5, vai dar quanto? Vai dar uma relação entre intervalo de confiança média de 20%. Quando você falou que ia estar entre 5 e 6, percebe que esse mesmo 1, para uma média de 5,5, não representa 20%. Representa quanto? 18,1%. E quando você pega entre 7 e 8, esse mesmo 1 aqui equivale a quanto? Em relação a 7, por exemplo, representa só 14% esse intervalo aqui. Assim, poxa, mas esse exemplo aí parece meio distorcido. Sim, ele é distorcido porque a mente funciona assim. A mente funciona assim. Quando a gente fala assim, estima o preço da Coca-Cola para daqui a 5 anos, por exemplo. Dificilmente você vai falar, não, deixa eu pegar, fazer aqui uma proporção. Então vamos lá, quando o professor falou que era, eu falei que era 4,5, 5, é 20%. Eu vou dar um intervalo de confiança de 20%. Então, deveria ser assim, estatisticamente sim. Mas não é assim que a mente funciona. E não é assim que o player funciona. O player ele funciona geralmente com o quê? Com uma estrutura fixa, com um intervalo fixo, e geralmente é um intervalo numérico, não é um intervalo proporcional. E as próprias tesourarias usam essas metodologias dessa natureza. Então, o que acaba acontecendo? Quanto mais longe for o tempo, menor, maior, né, pode ser o quê? Essa distorção estatística, essa distorção de percepção, tá? Tem um exercício que é muito legal, tá? Que a gente, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui tentar comprar um imóvel, né? E aí o cidadão fez assim, cara, foi a primeira vez que um corretor chegou para mim e falou, olha, Su, seguinte, olha, vai com calma aí, você falou que quer comprar uns 3 terrenos aqui, vai com calma, vamos procurar com calma, porque talvez alguns aí venham a cair um pouco de preço e tal. Né? Mas você acha que vale a pena? Porque ultimamente o terreno não tem valorizado muito aqui em Curitiba. Isso foi 2009, mais ou menos. Né? 2008. Poxa vida, eu falei o seguinte, eu falei, olha, aí eu fiz até um comentário, olha, daqui de 0 a 3 anos, tá? Daqui de 0 a 3 anos, eu posso tentar estimar aqui quanto que é o intervalo de confiança de valorização entre 0 e 1, 0 e 2. Tá, vamos supor, eu posso estimar aqui. Então, eu posso achar que entre 0 e 3 anos, por exemplo, entre 0 e 3 anos, eu posso achar que o imóvel pode subir aqui 20%. 20%, tá certo? 20%. Só que quando eu falo que entre 0 e 6 anos, tá? Se eu falasse assim, olha, qual que é o seu intervalo de confiança de valorização do imóvel entre 0 e até o terceiro ano? Eu chutaria, sei lá, entre 0 a 20%. Porque eu já vi imóvel estar estagnado durante 3, 4 anos. Tá? Mas quando eu falo de entre 0 e 6 anos, por exemplo, eu já chutaria, sei lá, entre 20 a 30 a 40%. Eu chutaria entre 20, em 6 anos eu acho que sobe entre 20 e 40%. Mas só assim, mas não é proporcional? O 20% aqui, né, 20% para 3 anos, não é a mesma coisa que 40% para 6 anos? Sim, ele é proporcional olhando assim. Mas me fala uma coisa. De 0 a 3 anos, eu não tenho garantias que o imóvel vai valorizar. Pelo menos a minha convicção não me diz que o imóvel com certeza valoriza. Mas em 6 anos, eu tenho quase certeza que no mínimo 20% ele sobe. E de fato foi o que aconteceu. Entre 2008 e 2014, né, foi isso que nós vimos aí, os imóveis em Curitiba valorizaram mais ou menos em torno de 35%, 40%. Tá? Só que no primeiro ano que eu comprei, inacreditavelmente ele não subiu de preço. Tem aqueles relatórios, né? Tem uma empresa que faz o estudo de relatórios sobre terreno, que não tinha subido. No segundo ano também não subiu muito. Terceiro ano subiu um pouquinho.
depois no quarto ano deu uma arrancada, parou, no quinto ano, depois no sexto ano subiu mais um pouquinho, perfazeu lá em torno de 35%, 38%. Só que como você tem o valor do aluguel, ainda acaba compensando. Tá? Então veja que aqui, se você for ver aqui, a relação entre você, o intervalo o intervalo, né, que você estima entre 0 e 20, entre 0 e 20 é muito absurdo. Porque se você rendeu 10 ou rendeu 2, 10% é 5 vezes o que rendeu, 5 vezes 2. Então, essa volatilidade relativa no curto prazo, ela é muito alta. Essa incerteza relativa, ela é muito alta. Mas agora, se eu te falar uma coisa, falar assim, olha, quanto que você acha que valoriza um imóvel em 10 anos? Dificilmente você vai chutar um valor muito menos que 50%. Tá? E você pode até chutar, falar, sei lá, entre 50% a 150%. Só que eu duvido que você vai falar assim, não, eu acho que pode valer entre 0% e 50%. Não, geralmente você vai falar, ó, acho que, sei lá, no mínimo corrige o IPCA. Tá? Então, quando você tem um espaço muito curto, né, a volatilidade relativa ela é muito grande. Ela gera muita incerteza. Então, as opções mais longas, né, as travas monetárias, as spreads que andaram mais longo, elas são mais seguras, porque o mercado especifica com um preço muito mais baixo. Então, se você for pegar aqui, olha, entre a máxima e a mínima, é só 100%. Só 100%. Quer dizer, pode valorizar de 20 a 40. Agora, aqui, próximo, se no período, mesmo que você chutasse, você não ia falar, aqui eu posso quase que ter certeza que pelo menos 20% valoriza. Só que aqui eu não consigo. Então, o que acontece? A amplitude dessa volatilidade, dessa percepção relativa, ela é muito grande. Ela é muito grande, mas isso não é na avaliação do intervalo. Às vezes você até consegue avaliar o intervalo para BOVA 11 para daqui a uma semana. Tá? Para daqui a uma semana. Só que na hora que você vai mexer com a opção, é um pouco diferente, porque a opção para uma semana ele tem um valor de prêmio bem menor, embora ele tenha um extrínseco bem maior proporcionalmente. Então, o que acontece? Os players, eles querem o quê? Eles querem que essas opções, as opções, principalmente perto da semana do vencimento, eles tendem a ter uma vol mais alta. Se a curta tem uma vol mais alta, o que acontece com a longa? Uma vol mais baixa, o que acontece? Diminui o quê? O prêmio, né, de rolagem. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, a vol da Petrobras veio de 22 para 27. E mesmo assim, a rolagem não melhorou. Itaú estava o quê? Em torno de 16, 17, ficou lá 19, 20, subiu um pouquinho, só que a rolagem piorou muito. Por quê? Por causa da curva de volatilidade. A curva de volatilidade nas semanais interferiu no comportamento das mensais, o que já era previsto. Quando nós tínhamos lá já a informação de que no dia 29 de janeiro teríamos aqui as opções mensais, nós vimos, tinha alguma coisa vai se mudar aqui. Então vamos lá, o que aconteceu? Esse R1 aqui, ele foi dividido em 4 R's, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui e dividir em 4 R's. Pegar aqui mais instrumentos de alta tecnologia aqui, para poder explicar melhor aqui. Deixa eu pegar aqui. Poxa vida, cadê minha régua aqui? Deixa eu ver, gente. Tá, achei. Ufa, né? Afinal, né? A régua é um instrumento de altíssima tecnologia, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu desenhar aqui no papel. Então vamos lá. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Então vamos lá, né? Então você tinha essa distância aqui entre o valor, né, a rolagem R1 e R2. Então o que aconteceu com a rolagem R1? Ela piorou, gente. Para o R1, para o mensal, ela piorou. Então eu vou colocar aqui em preto, tá? Em verde, o que aconteceu agora? Então a mensal ele piorou. Ele piorou em relação ao que era anteriormente. Ele ficou muito ruim. Então, hoje, quando você vai fazer uma rolagem mensal, você vê que ele piorou bastante. Perdeu em torno de uns 20% a 30% do ganho. Então, antes a rolagem mensal na PE estava 3,2%, agora está em torno de 2,7%, 2,6%, piorou bastante. Itaú-Banco, a rolagem dava em torno de 2%, né? Quando você acertava lá 2,2%, agora está 1,8%, 1,7%. Tá? São poucos os ativos que vieram semanais e deram uma rolagem melhor. Então, é isso que aconteceu aqui na rolagem. Então, R2 ele ficou pior, né?
e o R1 ficou pior, o R2 não mudou. O R2 continuou no mesmo ponto. E o R3 também. Né? Aí você vai falar assim, mas me fala uma coisa. Essa riqueza que sumiu aqui do R1, o que aconteceu? Bom, então essa riqueza aqui, que está aqui, que seria o R1, ele foi distribuído nas 4 semanas. Foi isso que aconteceu. Então aqui, tá? Aqui ele não vai estar em escala, tá bom? Ele não vai estar em escala. Então eu vou refazer ele, tá? Vou refazer ele de uma outra folha, né? Para vocês ficarem ter uma noção melhor do que está acontecendo. Tá? Olha, eu consultei vários professores a respeito do assunto, né? Todos eles, tá? A maioria fala assim, ah, não, negócio de volatilidade. Pois é, cara. Então, falar que é volatilidade, puxa vida, para mim é muito complicado, sabe? Para mim é muito complicado, porque para mim a volatilidade é uma invenção do ser humano, não é algo natural, não é algo natural. Então tentar entender o que está acontecendo aqui. Então essa riqueza aqui, ela foi distribuída em 4 semanas. Então eu vou colocar aqui, então inicialmente esse daqui seria o quê? O R1, tá? Então o R1 seria aqui. Isso aqui seria o R1, tá? Seria o valor do R1 antes de virem as semanais. Agora vamos ver o que aconteceu aqui nas semanais. Então, quando vieram as semanais, né? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: a primeira coisa que falaram, tá, foi o seguinte, que vindo as semanais, né, ocorreria um fenômeno, tá, em que simplesmente a distribuição a distribuição aqui ficaria em torno de, vamos dizer, vamos ver aqui, opa, disseram aí que ia ficar em torno aí de talvez 20 a 30% da mensal, tá? Então, quem acreditou nisso, errou. Tá? Ele está em torno de quantos? Em torno de 50% do mensal. Então, vamos lá. Então, aqui está o mensal. Isso aqui é o mensal, né? E aqui vamos para os semanais. Olha, os semanais giram nessa faixa aqui. Nessa faixa aqui. Então, vamos pegar o que aconteceu logo nas primeiras semanas. Logo das primeiras semanas. Ele ficou mais ou menos assim, distribuído, tá? Então aqui, né, aqui é a rolagem mensal, RM1, tá? Então a semanal ficou assim, olha, ficou mais ou menos assim, né, um pouquinho mais alto, isso daqui, tá? Então ficou mais ou menos nesse formato aqui. Tá? Então você tinha aqui R1 semanal, né? Então seria aqui R rolagem semanal 1, tá? Rolagem semanal 2, rolagem semanal 3, rolagem semanal 4. Tá? Então, você viu essa distribuição logo no começo. Então, no começo, quem fez as rolagens até ficou muito contente. Falou, poxa vida, em relação à rolagem mensal, pô, tá quase... Tá bom o negócio aí. Tá? A rolagem semanal tá bom, tá dando 55% da rolagem mensal. Tá? Que, de fato, é o que aconteceu lá no comecinho. No comecinho aconteceu isso daí, estamos falando tudo na linha do dinheiro, tá bom? Na linha do dinheiro. Só que com o aumento da volatilidade, o que começou a acontecer foi o seguinte, foi um negócio assim, né? Cara, extremamente, né? Assim, vamos dizer, foi muito para o nosso favor. Então, o que aconteceu aqui com o RS1? Ele começou a melhorar muito. Ele começou a melhorar muito, tá? O RS1 começou a melhorar muito. O 2 piorou um pouco. O 3 ficou mais ou menos na mesma. E o 4, tá certo? Ele ficou assim mais perto, né? Ele ficou até um pouquinho melhor o 4. Então a estrutura se mudou, ela subiu de patamar, tá? E se você pegar e somar as 4 rolagens hoje, se você somar as 4 rolagens, ele dá em torno, tá? A gente tinha uma estimativa que ia dar mais ou menos 80% a mais do que a rolagem mensal. Mas não, ele foi aí em torno de 120% a mais. Então hoje, tá? As 4 rolagens semanais juntos, então vamos pegar aqui, né? RS1 mais RS2 mais RS3 mais RS4, né? Ele está mais ou menos aqui 2,4 vezes RM1. Tá? A soma das 4 rolagens semanais dá mais ou menos 2,4 vezes a rolagem da mensal. Né? Isso por 2 motivos. Tá? Uma, porque a distribuição, o fracionamento gera valor, gera mais valor. E a rolagem mensal, ela piorou bastante. E ela piorou por conta do quê? Da interação, né, com as opções semanais. Todo esse tipo de comportamento não adianta a gente prever. Não adianta prever.
Muita gente tenta prever isso daí, não dá, não adianta você prever. O que você tem que fazer é olhar a estrutura e, a partir da estrutura, tomar alguma decisão. E o que nós vemos é o seguinte: antes das ações, né? Antes das ações, antes de ter as opções semanais, um monte de gente fazendo live, falando um monte de porcaria e não sei o que, né? E aí o que acontece, né? Quando você vai ver efetivamente, não foi nada daquilo que falaram. Tanto que eu não pronunciei nada sobre as opções semanais. Eu falei, olha, primeiro deixa a bolsa homologar, colocar, ver se todas as corretoras vão aderir, porque se por exemplo, metade adere e metade não adere, não gera liquidez. Não vai gerar liquidez. Não dá para, tipo, bom, talvez dê, né? Não dá para criar só um ecossistema só com BTG Pactual, a XP e a Genial, tá? Que são os três que foram os primeiros a dar o ok, né, para essas opções aí. Não dá para, não sei se dá para ter um ecossistema só com esses três. É necessário todas as outras corretoras para que tenhamos o quê? Uma liquidez e preços mais justos nas opções. Né? Mas o fenômeno é o seguinte: essa curva aqui ainda vai mudar. Ainda vai mudar ainda essa curva aqui. Talvez ocorra situações extremamente esdrúxulas, como, por exemplo, no SOXL. No SOXL, o que acontece? Ela tem uma curva assim, olha. Pra vocês terem uma ideia, a curva dele é o MR1 na linha do dinheiro assim, tá? Então, olha só. Ele chega, na linha do dinheiro de uma semana, ele chega a valer mais do que de um mês. Ele chega a valer mais do que um mês. Vamos pegar aqui, ó, RS1, né? Aqui, né? O que acontece aqui? Se você pegar aqui, ó, RS1 e o RS1, e aí você vai ver aqui, ó, o RS2, né? O RS2, ele já é mais aqui embaixo, tá? Então, e aqui, né, RS3, né? E aqui RS4, tá? Ele é tão aqui embaixo, ele é tão absurdo aqui embaixo que você não tem noção. Então, quando eu falo que essa rolagem aqui, ele banca um mês disso daqui, olha. Você consegue jogar, tá? Você chega a conseguir jogar, vamos supor, você dá, na primeira semana, você rolou essa primeira semana, você consegue montar uma trave horizontal de linha de 4 semanas aqui com dinheiro dessa rolagem de RS1. Né? RS1, tá? Então, é uma situação extremamente esdrúxula. Por isso que a gente está estudando muito, né, o SOXL, porque o SOXL tem uma distorção tão grande entre a rolagem semanal e a mensal, né, que é muito absurdo. Tá? Inclusive, se você, por exemplo, pegar, como eu falei, tem semana que ele chega a dar 2,20, 2,30. 2,20, 2,30 dá para você comprar, hoje estamos em maio, dá para você comprar uma de novembro e vender uma de agosto. Ou seja, você consegue comprar 3 unidades temporais lá na frente. Claro que você vai ter que torcer para que lá em agosto ele chegue, né, fique nessa faixa de preço aí, sei lá, 40 e pouquinho, 50, alguma coisa assim. Tá? Mas você vê que aqui a entrada das semanais, ela muda completamente o quê? A estrutura de rolagem, tá certo? E, né, não só a estrutura de rolagem, como a estrutura de comportamento de todo o ecossistema do mercado, né, gente? Bom, deixa eu ver aqui só as perguntas, né? Boa noite, mestre. Tem opções bem longas, call e put, que sejam descontadas ou nas opções bem longas, né, call e put, que são descontadas, tem menor poder de cobertura. Na chamada de margem, eles têm menor efeito redutor de chamada de margem. Então, vamos lá. Né? Ele pergunta se opções longas elas reduzem o poder de cobertura por ser muito longa. Bom, vamos lá. Na call, não. Na call, a longa cobre a curta sem grandes problemas. No caso das puts, tá? A cobertura ela é bem menor, porque você tem que descontar a taxa de juros por ser uma opção europeia. Mas isso pode ser plenamente resolvido não vai se resolvendo, quando começa a baixar a taxa de juros. Se a taxa de juros começar a baixar, vier para baixo de 9% ou 8%, as puts vão dar uma cobertura quase integral. A put de um ano dá uma cobertura quase que integral numa put de uma semana. Tá? Mas a put, você é mais ou menos assim, gente. Na linha do dinheiro, você teria que ter ou uma put de, no máximo, 3 meses para dar uma boa cobertura, ou se você quiser comprar uma de 2 anos, você precisa ter quase uma put meia, o que acaba ficando muito caro, mas também te dá mais segurança, porque se o mercado quer ser mais comprado em put. Eu prefiro trabalhar a opção mais curtinha de 2, 3 meses, que eu acho bem mais tranquilo, tá? Bom, então vamos lá, né? Aqui o Instituto de Canoagem está falando o seguinte: eu tenho reduzido o trave horizontal de linha mensal que sobra das minhas ledas
como se fosse uma carne semanal, até virar uma tábua de linha semanal. É isso mesmo. Você monta qualquer estrutura, você consegue ir translocando ela semanalmente para tentar chegar mais perto de uma trava horizontal de linha, tá certo? E aqui tem uma pergunta, né? Eu espero que a B3, 24 horas com opções de a esperança. Olha, eu particularmente, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu penso o seguinte, né? Eu acho que se você tivesse um mercado 24 horas, o nível de tensão operacional seria tão grande que eu acho que reduziria bastante a nossa eficiência operacional. Tá? Eu acho que reduzia bastante a nossa... porque a gente precisa descansar também. Né? E o nível de ansiedade, né, que vamos ter seria muito grande. Eu acho que as opções diárias, tá, elas não são tão funcionais, tá, quanto se ele fosse 2 vezes por semana, como é o caso, por exemplo, aquela ETF, eu até esqueci o nome da ETF, que é uma ETF do petróleo. ETF do petróleo é SOO, acho que é SOO, né? Um ETF do petróleo que ele tem de quarta e de sexta-feira. Se aqui o vencimento fosse de terça e de sexta-feira, acho que seria legal. Eu acho que o vencimento diário, bem provavelmente as corretoras teriam um nível de sobrecarga muito grande e também dos assessores, isso poderia elevar, né, os custos, principalmente de corretagem, tá? Porque você tem que estar disponível lá e não tem, né, tanta liquidez todos os dias, tá bom? E aqui, né, tem um comentário, né? O Bússola e Bovão está difícil de amadurecer e dar lucro. Até o último dia tem game. Então, isso daí é uma questão relacionada com a distribuição de risco, né, de exercício. Então, o que acontece hoje? A Bova, ela está com uma sobrevida excepcional nos últimos dias. Até na quinta-feira anterior, ele tem uma boa sobrevida. Estranhamente, a Petrobras tem uma sobrevida menor e a Vale também tem uma sobrevida menor na quinta-feira. Bova, até quinta-feira, até sexta-feira de manhã, continua tendo uma sobrevida, mesmo aquelas opções bem fora do dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras do 40 e... do 41, tá? Quando chegou na sexta-feira, o papel estava 41,70. O que aconteceu na quinta-feira? Estava 41,60. O que aconteceu na quinta-feira mesmo? 41,65. Tá? O do 41,10, na quinta-feira, ele já valia 2 centavos. Tá? Embora bastante cair 1%, que é 1% e ponto 2 já da exercício, ele está valendo 2 centavos. A mesma condição na Bova, então a Bova estava lá 125 e pouquinho, né? Então aquela lá que seria do 124, que seria mais uns 1% e pouco, ainda estava em torno de 18 centavos. Olha, considerando que a Bova é 3 vezes a Petro, então você pega 2 centavos vezes 3, dá 6 centavos. Então, proporcionalmente, se ele valesse 6 centavos, faria sentido, mas não estava valendo 18, o triplo. Né? Então, esses comportamentos, mas isso não está errado? Isso aqui não está errado, gente, porque a Bova tem uma vol menor. Então, as opções dela no último dia não deviam, penúltimo, não deviam valer bem menos. Então, isso é discurso, gente. Discurso teórico é diferente de realidade. Você só aprende o quê? Operando. Você só aprende quando você chega lá e pega e coloca as cotações aqui no papel e estuda. Fala assim, o que é melhor aqui? É um módulo de atas, é um hipermódulo de atas, é uma trava diagonal. Você só aprende desse jeito. Porque ficar pegando dica, o que vai acontecer? Você fica na mão de quem fica te dando a dica. E geralmente as pessoas que dão dica no mercado, sabe o que acontece? Sabe o que é o pior? Às vezes eles nunca operaram. Nunca foram abrir uma plataforma. Tá? Então, realmente é bem complicado a questão de educação aqui no Brasil. Eu espero que vocês não estejam ainda... Eu espero que vocês não sejam tão, vamos dizer assim, tão amadores a ponto de ainda caírem nessa do cara falar, eu vou te ensinar um trade que não falha. Cara, espero que vocês não estejam nessa, porque se tiver, não é só o seu patrimônio que está em risco. O futuro das gerações vindouras está em risco. Os seus filhos, seus netos estão em risco. Se você ainda pensa desse jeito, que vai ter uma estratégia mágica que vai resolver. Não tem. Tem que anotar os valores todos os dias, naquelas opções. Então, já teve muita gente aí que, na Petrobras, que eu ensinei lá uma Calendar Butterfly, pronto, o cara já está com uma série de Calendar Butterfly, sendo que ele está com lucro em todas, variando do ponto que ele montou. Uns ele tem um lucro um pouquinho maior, um pouco menor, porque ele aprendeu como é que funciona o quê? A translocação de cardinalidade nas estruturas.
Tá? E se você quer aprender mais, seja membro aqui do canal, vai aqui no plano de imersão ou na sala mais investida e aprenda de verdade. Não aprenda a pegar dicas, aprenda a estudar, né, a estratégia e vencer o mercado, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, mestre. Tem uma trava diagonal, se reduzir em 10% a curta, o delta fica zerado, se assemelhando a uma trava horizontal de linha? Essa pergunta ela é excelente. Então vamos lá. Você fez uma trava diagonal. Então você vendeu lá uma da B, sei lá, uma da com put, por exemplo. Você vendeu uma put do 126 e comprou uma put do 124, tá? Uma mais longa, um mês para frente. E a pergunta é, isso daí, se você for na hora de reduzir e rolar reduzindo, ele se aproxima do delta, né, de uma trava horizontal de linha? Sim, ele se aproxima, mas esse raciocínio ele é válido da seguinte forma. Então vamos lá. Se a sua trava diagonal tem 4 semanas, se cada semana você conseguir reduzir 25%, que é um quarto, e aí sim você consegue ajustar o delta. Se não, você pode até ajustar o delta no Black Scholes, mas o seu delta estrutural é negativo. Se o mercado cair a vol, você vai perder grana. Tá? Você vai perder grana. Né? Minha sugestão para quem faz trava diagonal, fez uma trava diagonal, a rolagem foi muito boa, rola, não reduz, pega a longa e joga um mês para frente. Aí a sua unidade temporal cai e a chance que você tem de perder dinheiro abaixa bastante, tá? E Yuri fala assim, boa noite, mas tenho acompanhado as aulas e vejo muita coisa sobre a venda de strangle de Bovons. Eu tenho para trava horizontal de linha dupla. Qual seria a principal diferença? Bom, o strangle, né, como você está fazendo a trava horizontal dupla, o que está acontecendo? Você está botando capital, mas você está ganhando. Então, você pode manter essa operação, você não mexe nessa operação. Tá? Agora, quando você vende um strangle, o que acontece é que você recebe mais grana, só que em compensação, para você poder fazer zero cost call, você vai ter que bancar um delta estrutural. Então, por exemplo, você vendeu uma call do 122 e uma put do 126, certo? Call e put 126. E aí você pega e compra uma call do 126, então vendeu call do 122 e put do 126. Então vamos lá, então ficou assim, né? Então vamos lá. Você vendeu aqui uma da A 122 e vendeu aqui uma da M 126. Você vai receber aqui para 2 semanas mais uns 5,50 por aí. Aí você pega esse dinheiro, isso aqui dá para você comprar aqui uma da C 126 e comprar aqui uma da O 122. Então você fez aqui, você vendeu um strangle. O que acontece? Se ficar aqui no meio, vai valer R$4. Mas o nível de desgaste desse par ele é menor. O nível de desgaste desse par. Então, se esse par aqui custou 5,50 e esse 5,50, esse tem quanto de vida? Ele tem lá mais 8, 9 semanas de vida. Então, o nível de desgaste desse é menor. Então, o strangle ele vale a pena, mas você tem aqui o risco do delta estrutural entre 122 e o 126. E aqui também a mesma coisa. Entretanto, se cada rolagem que você fizer der 60 e 70 e você alongar esse cara numa semana e alongar esse na outra, a sua possibilidade de perda já abaixa bastante, porque você ganha aí bastante temporalidade, tá certo? Bom, e aqui tem uma pergunta, o que você sugere com o call item da Bova 115? Gente, tem aquela série, né, Dica de Ouro das Opções, no Dica de Ouro de Opções número 16, tá aqui, já está aqui no canal, para quem é membro do canal no plano Sala Mestre dos Derivativos, já está disponível, tá? Então vocês assistam lá, que foi uma das primeiras, um dos primeiros pedidos que foram feitos na semana passada. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, tá? Mas se você assinar o Imersão, você também tem acesso a esse vídeo, tá bom? Então é uma sequência ou de travas diagonais, ou de Calendar Butterfly, ou também do módulo de atas. Esse especial nós estamos estudando especificamente o módulo de atas e as travas diagonais. Valeu, gente? Um abraço aí para todos. Bora estudar, vamos vencer o mercado e vamos tentar entender, ter uma leitura do mercado sem formar opinião, sem querer ter a certeza da razão e sem querer cagar a verdade em cima dos outros. Tá? No mercado, todos nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo com o pessoal que faz a modelagem, contratei uma empresa indiana para fazer modelagem, eu estou aprendendo toda semana, eu estou aprendendo relatórios com eles, entendendo como é que o indiano enxerga o nosso mercado, tá? E nós já tivemos progressos muito significativos, né? De modo que hoje nós estamos fazendo o quê? Nunca mais vamos vender nada descoberto, gente, não há necessidade.
há como fazer uma compensação de delta dual, mesmo operações duais, há como fazer uma compensação de delta sem você ficar exposto em séries, tá? Você trava lá o delta estrutural, olha, o máximo que você vai perder é aquilo lá. Então, isso mudou bastante a nossa percepção da nossa equipe em relação aos trades. Por isso que todos os vídeos que estão assistindo, os vídeos produzidos, tá, de março para cá, nenhum deles sugere coisas como um booster reverso. Não vai ter mais isso daí. Ou é uma trava diagonal, uma calendar butterfly, ou uma estrutura mista entre uma calendar butterfly com put, uma trava diagonal com call, porque não há mais necessidade. Como você tem o ajuste semana a semana, você pode toda semana refazer a sua estratégia. Então não há necessidade, né, de você estar o quê? Correndo risco aí, que você pode pegar, né, e sair do risco. Para que você vai ficar no risco? Não precisa, não há necessidade, tá bom, gente? Um abraço para todos, tá? E bora estudar e vamos vencer o mercado.